Minha infância foi uma infância sofrida. Eu sou filho de um carroceiro com uma lavadeira, mas eu e mais 6 irmãos vivemos grande parte desse período numa linha abaixo da linha da pobreza. Como eu nasci em Olinda, Pernambuco, lá só tinha duas situações que a vida oferecia pra gente. Era estudar muito e entrar na Marinha. E foi o que eu fiz. Entrei para a Marinha, onde eu passei 15 anos, e da Marinha, pela Marinha eu vim embora aqui para Brasília. Na Marinha eu fui cabo, fui motorista de caminhão, motorista de ônibus, fiz de tudo na Marinha, mas sempre estudando, porque o grande intento da minha vida era ser médico. E isto veio para minha cabeça assim quando eu fui pela primeira vez discriminado na escola, quando a professora na quinta série perguntou para cada aluno o que ele queria ser na vida. E eu falei que queria ser médico. E a turma toda caiu na risada, porque como um negro, filho de carroceiro com lavadeira, queria ser médico. Na realidade, eu queria ser médico, como já falei. Mas aí fui atleta de atletismo, fui jogador de futebol, fui árbitro de futebol e, motivado por isso, eu entrei no curso de Educação Física. Fiz Educação Física e depois de fazer o curso de Educação Física, fiz concurso para o Ministério da Educação na época, que lidava com Educação Física e Esporte, e fiquei lá até aposentar agora aos 60 anos de idade. E paralelamente a isso estudei para ser professor, porque eu queria, já que não pude ser médico, eu queria ser professor. E trabalhando com esporte, eu fui para o ramo da Educação Física, onde fiz o curso de Educação Física, pós-graduação, cheguei até a fazer um curso similar de mestrado. Como falei, já fiz esses 2 concursos do Ministério do Esporte e da Secretaria de Educação e trabalho nessa área do esporte, onde tive muitas oportunidades, né, de participar de grandes competições e que me trouxe muita experiência nesse campo. Ser negro no Brasil é muito difícil, porque nós somos um país de origem negra, né? Somos oriundos dos escravos, mas no Brasil ser preto parece que é uma praga, é uma doença. Nós somos desconsiderados, nós somos, nos empregos paga-se menos para os profissionais negros, só alguns poucos privilegiados que conseguiram atingir a um nível de um Joaquim Barbosa, esse grande juiz agora que está dando exemplo aí como presidente do Supremo Tribunal, né? Mas são poucos os negros de destaque no país, são poucos. Basta você olhar na televisão, basta você olhar no comércio, onde nós vemos poucas pessoas negras empregadas. Eu fui alvo de preconceitos e eu vou citar 3 exemplos. O primeiro, na criança, eu já citei, quando criança, na quinta série, né? Que eu fui falar que queria ser médico e como um negro, filho de carroceiro, queria ser médico. Então isso é uma discriminação. Já na faculdade fui discriminado por colegas, por amigos, né? Lembro muito bem que eu fiz uma viagem de ônibus do plano piloto para o Guará, sentado sozinho na cadeira, uma cadeira vazia, um monte de gente em pé, ninguém quis sentar junto do crioulo, né? E já depois de velho, trabalhando com o ministro extraordinário do esporte, o Pelé, fui discriminado no Rio de Janeiro. Nós fomos juntos, viajamos juntos para fazer uma palestra, uma apresentação lá, isso muito antes da gente ganhar o direito de realizar esses grandes eventos. E chegando no Rio, o Pelé passou pela portaria, né, pela segurança, e quando eu fui passar com a pasta, com todo o material que a gente ia apresentar, eu fui barrado porque me confundiram com um motorista. Não é nenhum demérito ser motorista, mas eles me confundiram e não me deixaram entrar, disseram que o motorista tinha que ficar no pátio. E eu fiquei calado, esperei o Pelé voltar para me buscar, e aí eu falei para ele, olha, infelizmente não me deixaram entrar porque acharam que eu era o motorista. E não ficou bom para eles lá não. O que eu queria fazer e que eu ainda não fiz é ser médico. Isso é uma meta que eu ainda tenho na minha vida. Desde criança, passou pela adolescência, virei adulto, mas eu quero ser médico. Então eu vou aposentar e vou voltar ao banco da escola para me preparar para o vestibular para ser médico, porque eu vou ser médico um dia. Olha, dar conselho para um recém-nascido ele não iria entender muito bem, mas eu daria para os pais dele, que primem pela educação do seu filho, porque hoje em dia é o grande mal. A escola está falhando exatamente pela falha na educação em casa. Nós pegamos alunos aqui que não sabem pronunciar as palavras mágicas. O muito obrigado, o com licença, um boa noite, o por obséquio, o por favor, não se pronuncia mais essas palavras.
né? Isso é coisa do passado. Aí o que a gente vê aqui na escola é aluno pichando, é aluno quebrando torneira, quebrando vaso, soltando bomba no banheiro, chutando as paredes, chutando porta, desrespeitando professores. E qual é a grande falha disso? É a escola que está falhando? A escola está falhando tudo, mas é em função da falta da educação básica que não é mais dada em casa. Olha, houve uma época que eu não tinha controle, realmente a gente não tinha controle na vida, mas hoje, aos 60 anos, eu posso dizer que tenho total controle sobre a minha vida. Eu sei o que eu quero ser médico, eu sei o que é que eu quero fazer, eu quero praticar a caridade com a medicina. Eu tenho total e absoluto controle sobre a minha vida e sobre o meu futuro. No mundo há muitas coisas erradas, mas o que eu gostaria de mudar no mundo, em primeiro lugar, as desigualdades sociais. Enquanto no mundo existir uma camada de bilionários, trilionários aí, e uma camada vivendo, passando fome, sem ter um lugar onde se abrigar da chuva, esse mundo não tem graça. Em segundo lugar, eu queria acabar com a corrupção. A corrupção e a impunidade, a criminalidade, a deseducação, isso tem que acabar para que o mundo fique melhor para a gente viver. Olha, pior do que fracassar é nunca ter tentado. Eu acho que a gente tem que tentar, porque a vida não é só feita de sucesso. Nós temos os nossos insucessos, tem muita coisa que a gente gostaria de fazer ou de ter e não consegue, mas não é por isso que a gente vai parar, não. A gente tem que tentar. Se a gente quer ser uma coisa, a gente tem que tentar até conseguir. Eu não consegui ser médico, mas consegui ser professor. Mas eu vou conseguir ser médico, ainda vou tentar isso na vida. E a gente não pode deixar de tentar nunca. O que eu sou o que sou hoje em dia, eu devo primeiramente a Deus, agradeço a Deus por ter dado os pais que eu tive, que primaram pela minha educação. Mesmo sendo analfabetos, um carroceiro com uma lavadeira, mas eles se preocuparam desde cedo com a minha educação e com a dos meus irmãos. Nós somos uma família de 7 irmãos que todos 7 deram certo. E nós vencemos através do estudo, através da educação, porque para nós que somos pobres e negros, a única saída é a educação, é o estudo, não existe outra saída. Então, repito, sou muito grato por ter tido os pais que eu tive e agradeço a Deus por todas as oportunidades que eu tive na vida. Porque quando eu olho para trás e vejo a minha trajetória, eu nunca imaginei que uma criança negra, pobre, nascida numa casa de palafita, que passou fome durante toda a primeira e segunda infância, chegasse um dia a estar na mesma sala que o presidente da República. Então eu agradeço a Deus demais isso. Olha, eu não queria nunca ter menos trabalho, eu queria ter mais trabalho. Porque a vida é feita de trabalho. Dinheiro, tudo que a gente tem só vem antes do trabalho do dicionário. Mas tudo é conseguido na vida com trabalho. E eu queria muito mais, trabalhar muito mais, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu gostaria de trabalhar mais, mas ver o resultado do meu trabalho. Não ficar com a sensação de que falhei, como é a sensação que eu e muitos colegas meus sentem, né, de não estar conseguindo mudar o comportamento da nossa clientela, que são os nossos alunos. Bom, o que eu vi da vida, vi muita coisa nesses meus 60 anos. Vi muita coisa agradável, muita coisa desagradável, vi muito avanço tecnológico e vi muito retrocesso, né? Principalmente na política brasileira, o retrocesso que houve, que antigamente a corrupção não tomava conta do país como toma agora. Hoje em dia a figura do político é sinônimo de corrupção e isso me deixa muito triste. Mas eu queria viver mais para ver um dia essa realidade mudar no Brasil.